Olá, está no ar o Extracampo. E no programa de hoje nós vamos falar tudo sobre o que acontece nessa semana que antecede a abertura do Campeonato Mineiro. Tem também tudo o que acontece nos bastidores democrata, as polêmicas do ingresso, jogadores novos chegando. Então não saia daí, que o Extracampo está só começando. Eu já quero dizer que sejam todos bem-vindos ao Extracampo de hoje. Nós queremos já convidar você a participar conosco. É só entrar na nossa fanpage, facebook.com/tvunivale. Deixa lá seu comentário, que é muito importante para nós. E eu também já quero apresentar os nossos comentaristas aqui hoje. Hoje, especialmente, nós temos dois Andrés aqui na bancada. Não vamos confundir hoje. Na minha esquerda, o já tradicional, o nosso comentarista aqui de toda semana, André Montoya. Seja bem-vindo. Obrigado. Tradicional, mas não velho, né? Em relação ao André, ao outro André. Na ala direita, o Dias, né? Já é comentarista esportivo, já participa de programa de televisão há mais tempo. Seja bem-vindo, Dias, o Extracampo. Muito obrigado. É um prazer te receber aqui. Um bom dia a todos, bom dia ao André, ao seu telespectador. É uma honra estar aqui participando do programa, comentar desse Campeonato Mineiro que está por começar. E então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre Cruzeiro Atlético. Para ser mais certo, vamos dividir esse bloco. Primeiro a gente fala do Cruzeiro, depois a gente fala do Atlético. Os clubes mineiros estão na preparação, essa semana de estreia do Campeonato Mineiro, né? E a gente quer falar sobre aqui o Cruzeiro, sobre as novidades, sobre aquilo que tem acontecido ali na Toca da Raposa 2. E não é pouca coisa, né? Tem muita coisa acontecendo. Dá para poder, com esse time, com essas mudanças todas, André, ter boa visibilidade para o ano e para o Campeonato Mineiro? Dá para o torcedor acreditar. Antes de tudo, né? Bom dia ao meu xará, André Dias, você, Jefferson, os telespectadores que nos acompanham, ou pela TV Univale ao vivo, né? Ou então na reprise que vai acontecer adiante, ou então ainda no Facebook. Dá para acreditar que o Cruzeiro vai fazer um bom time. Além do Arrascaeta que veio, que foi uma grande contratação, né? E a mídia do país todo está falando isso, são 85 milhões de reais no caixa cruzeirense. Não tem clube de Rio e São Paulo que tem esse valor em caixa disponível para contratação, como o torcedor cruzeirense acredita que vai ser disponibilizada essa verba para contratação. Aí falam-se alguns nomes, né? Já falaram no mexicano, falaram no Centurion que está indo para o São Paulo. Quer dizer, quem vai substituir o Everton Ribeiro, que era a peça principal do time? Esse vai ser o desafio da diretoria agora. E correr contra o tempo perdido, porque pré-temporada esse time, no final das contas, acabou não fazendo. E que ironia, né? Nunca teve, aliás, há muitos anos não teve uma oportunidade de fazer uma pré-temporada tão longa como agora, até em função da briga do Bom Senso Futebol Clube pela readequação do calendário brasileiro, que era muito bem-vinda, e o Cruzeiro não soube aproveitar. Então, se o Marcelo Oliveira vai ter capacidade para colocar esse time nos eixos e fazer esse time jogar a bola como jogava antes, aí é que a gente vai ver. E aí, André Dias, como é que você vê esse time do Cruzeiro? Você acha que ainda dá para almejar tudo aquilo que o torcedor cruzeirense tem pensado, mesmo com a saída desses jogadores? O Cruzeiro tem um bom elenco, apesar de que vendeu as peças-chave, como o Goulart, o Everton Ribeiro, e o Moreno, o Lucas Silva, foi desfazendo esses jogadores, mas o Cruzeiro tem dedo bom para contratar os jogadores. Eu acho que o Cruzeiro sempre acertou nas contratações. Então, eu acho que não vai prejudicar tanto, não. Apesar que o entrosamento conte muito, mas eu acho que o Cruzeiro, ao longo desses próximos 1 mês e meio, 2 meses, aí, consegue encaixar o time direitinho para a temporada de 2015. Eu acho que não vai prejudicar muito, não. Apesar que o Arrascaeta também é excelente jogador, eu acho que ele é craque, não é nem jogador, é craque de bola. Vai vir para somar demais para o time do Cruzeiro. E eu acho que esse negócio de entrosamento aí é importantíssimo. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar o campeonato e ver se consegue encaixar o time direitinho para a Libertadores, né? Tem um mês, né, pela frente para fazer isso, né? Daqui a um mês, Libertadores, né? Exatamente, né, podemos dizer, vai começar a Libertadores. Então, esse tempo aí é que o Marcelo Oliveira vai ter para entrosar esse novo time. O problema é que tem peça que não chegou ainda. Quem que vai vir para o lugar, né, com a venda do Everton Ribeiro, quem que vai chegar para ocupar essa posição? Mas é o Arrascaeta que ocupa. Tudo bem, quem que vai vir para ocupar o lugar do Ricardo Goulart? Então, vai ter esse tempo. Vai usar o Campeonato Mineiro como teste? Tudo bem, né? Mas precisa ter o time todo pronto, os jogadores contratados. O Mena vai assinar contrato hoje, me parece, com o Cruzeiro. 3 anos de contrato. Agora
é que vai ter um lateral esquerdo, porque o Egídio saiu no início do mês. A diretoria do Cruzeiro tem que andar um pouquinho mais rápido, embora seja difícil. É difícil você repor um cara da altura do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart. Lucas Silva parece que nem vai ter reposição, né? Beleza, mas tem que contratar um cara para jogar ali de camisa 10, ou para ser o cara que vai fazer essa função de meia, armador, centroavante. Tem que trazer para ontem, para o Marcelo Oliveira chegar e dizer, olha, o grupo está fechado. O grupo do Cruzeiro não está fechado, o problema é esse. Semana passada a gente falava que era difícil essa questão de fazer a reforma no elenco, né? E o Cruzeiro acabou que talvez não imaginasse que fosse assim, mas vendeu a espinha dorsal do time. Vendeu o Nilton, vendeu o Lucas Silva, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, o Borges saiu, o Dagoberto também saiu, e alguns Egídio saiu. Moreno. Perdeu o Moreno, né? O Dagoberto dispensado. O Dagoberto é um cara que deveria ser repensado nesse momento, né? Mas será que tem clima? O cara que foi mandado embora por e-mail? Mas quem criou esse clima ruim foi a própria diretoria do Cruzeiro, não foi a torcida. O Dagoberto não tinha problema com a torcida do Cruzeiro, embora não tivesse tido o mesmo desempenho de 2013. Mas é um cara que, não dava para encaixar nesse time. Não tinha caldo ainda para esse time de 2015. Complicado, viu? Difícil. E você, André, como é que você acha que esse time do Cruzeiro no Mineiro, ele vai poder render tanto quanto ele vinha rendendo ou vai ser mesmo uma fase de teste? Como eu estava conversando antes aqui, é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro deveria começar pelo menos os 3 primeiros jogos com o time titular. Porque apesar que jogou com Londrina e com o Shakhtar, 2 amistosos que você não tem parâmetro assim apesar que o Shakhtar é um time até mais qualificado que o Londrina, mas assim, eu acho que tem que jogar o titular para entrosar o time, ou então treinar o time titular e jogar com reserva no Mineiro. Para assim emplacar o time para a Libertadores, que é a competição maior do 2015. Ô André, se o Cruzeiro, se alguém do Cruzeiro assistiu o nosso programa aqui hoje, eu acho que vai se convencer a não trazer time titular para Valadares, não. Isso é assunto para o próximo bloco. Né? Bloco. Agora, o Cruzeiro pode ter a sorte que, por exemplo, e está caminhando para isso, que, por exemplo, o Atlético teve quando o Hever machucou. Subiu com o Gemerson, que ninguém acreditava. Já falamos isso aqui tanto, né? E aí o Gemerson foi e estourou, né? Hoje é titularíssimo nesse time do Atlético, o Hever foi embora e tudo mais. A partida que o Judivan, esse menino que é da base do Cruzeiro, subiu agora, vai jogar junto com os profissionais, fez contra o Shakhtar, se não foi, né? Até porque ele entrou no segundo tempo, mas com 1 minuto de jogo ele fez o gol do empate do Cruzeiro numa arrancada que você olha, daquelas arrancadas que você olha e fala assim, esse menino não é bobo, não. E ele já tinha chamado atenção nos últimos jogos do Cruzeiro brasileiro. Ele deu um passe pro Hugo Ragelli fazer um gol contra a Chapecoense, se não me engano. Foi no último jogo do campeonato. No último jogo do campeonato, um dos últimos jogos do campeonato no ano passado. E agora ele deu foi um lançamento, inclusive. O Hugo Ragelli fez o gol de cabeça. E agora deu uma arrancada do meio de campo, mostrou velocidade, mostrou oportunismo. É um menino que, de repente, pode ser até o cara que vai ocupar esse lugar do Ricardo Goulart. Por que não? E o Cruzeiro tem fama de fazer jogadores, base, formar um jogador, Ronaldo, por exemplo, do Fenômeno, qual que virou aí. O Kerlon era para ser, não foi por causa de coisas particulares lá, mas era um jogador excelente para fazer dinheiro também. Então o Cruzeiro tem uma boa formação de jogadores. Pois é, o Lucas Silva é o 3º jogador do Cruzeiro a vestir a camisa do Real Madrid. Primeiro foi o lateral campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, depois foi o Ronaldo e agora... O Vitor foi campeão. Isso. E agora... O Vitor passou por lá, mas tem outros caras, né? O próprio Ronaldo Fenômeno. Não, o Ronaldo, o Lucas Silva e o Vitor. Os 3 jogadores que passaram pelo Cruzeiro e chegou ao Real Madrid. Mas vamos mudar de lado lá da Lagoa e vamos falar do Galo. O Levir Coupe essa semana chegaram comentários com ele, né? Que hoje o Atlético é o grande favorito nesses times de mineiros por causa da mudança do Cruzeiro e também porque pode demorar a assim entrosar esses novos jogadores. Tem o Riascos, o Arrascaeta e a gente não sabe quem vai chegar pelo lugar do Everton Ribeiro. O Galo hoje é o grande favorito de Minas, tanto no Mineiro quanto na Libertadores? No Mineiro é favoritíssimo. Favoritíssimo para mim. É o time que está pronto. É o time que perdeu o Tardelli, mas está pronto. Né? Não teve saídas tão vultosas assim como teve o Cruzeiro, mas também não teve aquela movimentação de mercado, né, como está tendo o Cruzeiro. É o favoritíssimo ao título mineiro, sem dúvida alguma, inclusive para o clássico contra o Cruzeiro, o próximo clássico.
Para a Libertadores, é bacana o Levi falar isso, até para motivar o time, né? O Atlético é um dos favoritos, sem dúvida alguma. O Cruzeiro era um dos favoritos da Libertadores. O problema é que a gente pega uns argentinos em alta, né? A gente está no momento em que o River voltou a jogar bola, o Racing está aí, né? Você tem o São Lourenço, que é o atual campeão da Libertadores. Você vai ter uns adversários um pouquinho mais complicados do que foi nos anos anteriores. E é bacana quando você tem argentino entre os grandes, né? Entre as potências, como está surgindo esse ano. O time do River é um time interessantíssimo de se assistir. Mas o Atlético é assim, o Atlético é um dos favoritos da Libertadores. Agora, ser favorito na Libertadores, cara, ganhar é uma distância enorme, né, Xará? Eu acho que o time do Atlético leva essa vantagem de virar o ano com um elenco montado já, porque só foi embora o Tardelli, o Hever, e o Algemes já estava ocupando a vaga. O Tardelli foi a principal e única perda do Atlético. Mas assim, conseguiu repor. E tem o Carlos, que é um bom jogador. Vai perder o Guilherme, né? Mas... O Guilherme aí que está o incógnito do Atlético também, porque o camisa 10 do Atlético é o Dátolo que não era para ser, né? Porque o Dátolo é improvisado ali. Teria que ser o Guilherme, mas o Guilherme machucou, está procurando um camisa 10 até o Atlético para essa temporada. E o Michael Suel? O Michael Suel não caiu nas graças, não caiu nas graças, igual no Botafogo. É um ano difícil para o Michael Suel, né? Ele chegou no Atlético, acabou machucando, depois voltou. Realmente não caiu nas graças como vinha sendo o Fernandinho, mas o Fernandinho, por exemplo, não caiu nas graças lá no Grêmio. Né? Momento. Nem aqui, né? Vamos falar a verdade, né? Ele teve uma média passagem pelo Atlético. Não era aquilo tudo que se esperava, mas foi um jogador. Não foi a catástrofe que foi no Grêmio. E o Galo esse ano ele vem com a novidade, né? O Galo hoje ele tem um time meio a meio, tanto jovem quanto experiente. Aí de experiência a gente coloca Lucas Prato, a gente coloca o Leonardo Silva, a gente coloca o Dato, esses jogadores. Leandro Donizete, Pierre. Mas tem muito jogador que subiu no final do ano passado e tem jogadores bons para subir da Copa São Paulo. A média de idade do Galo caiu de 29,9 anos para 26,9. Na Libertadores isso pode fazer diferença? Você, por exemplo, ter que num jogo difícil, tá amarrado, altitude. Você tem que apostar, por exemplo, num Dodô. Será que ele teria essa bagagem toda para bater de frente ali na altitude, num jogo contra um time argentino, catimbado, esse time difícil do Racing ou qualquer outro time argentino? O cara, quando é bom, ele tem que mostrar serviço de todo jeito, né? E ele mostra serviço. O cara, quando tem o tino da bola, ele aparece nesses jogos, nos jogos mais complicados. O Atlético tem esse jogador, tem esses jogadores. Estou rasgando elogios aqui já tem muito tempo com relação ao Dodô. Acho que é um cara que pode chegar e fazer essa diferença. E ele aparentemente é desses caras que crescem em jogo grande. E é difícil você encontrar esses caras no mercado. O Atlético está formando. Eu estou apostando muito nesse menino. Mas a aposta não pode ser só nele, né? A grande aposta do Atlético é o Lucas Prato, André. Como é que você enxerga essa contratação, a possibilidade dele dar certo no futebol mineiro e também no futebol brasileiro? E como você vê esse Lucas Prato para a Libertadores? Será que ele vai conseguir ser essa referência que o Atlético está precisando? Eu acho que sim, pelo fato dele ser um jogador argentino, que já é característico de ser raçudo. Ele é um jogador de porte físico altamente elevado, que ele é alto e forte. Ele é um Jô extremamente, ultra, mega melhorado, porque o Jô só é goleador, né, o Jô. O Jô fez muito gol em 2013, foi uma excelente Libertadores, foi artilheiro. Mas eu acho assim que tem boas esperanças com o Prato. Você vê porque é um jogador que se coloca bem na área, o amistoso que teve contra o Shakhtar, o tanto de cruzamento que teve do Atlético, que ele pegava as bolas em cima, ele subia e conseguia ganhar lá dos zagueiros. Um jogador que é muito perigoso. E legal que essa jogada que é venenosa do Atlético, né? Que é o cruzamento. Não vou chamar de cruzamento, é lateral batido pelo Marcos Rocha. E ele aproveitou. Ele aproveitou o lance de cara, né? E é uma jogada que o Atlético, aliás, é um dos poucos clubes um dos poucos times que usam, né? Essa jogada. Muito bacana. E ele aproveitou de cara, no primeiro jogo dele, já com a camisa do Atlético. E não é jogador só de área, é um jogador versátil, que ele vai buscar o jogo, chuta bem de fora da área. Realmente, os gols, antes, não no Vélez, quando ele estava jogando lá na Argentina, só golaço de fora da área, gols de pancada de fora da área, chuta muito bem. Então, se souberem municiar o Prato, né, que vai ser... Aí vai precisar de um bom meio-campo, E aí você tem o Luan, aí volta nessa questão do time do Atlético, né? Você tem o Luan, você tem o Michael Suel, que se vai jogar a bola vai ser um diferencial. Dato,
né, que é outro argentino para argentino, né? O Atlético tem um meio de campo para frente. Esse menino muito Dodô, bom. que é bom passador também, é um cara que entende bem. Se entrar nesse time do jeito que a gente está imaginando, olha, o Atlético promete ter um bom ano, sim. Pensando nesse aspecto, sim. Os adversários é que, né, não dá para cravar que é favoritíssimo em tudo, mas para o Mineiro, para mim, está resolvido. Vamos dizer assim. Os cruzeirenses vão brigar comigo, está resolvido. Agora, a Libertadores é uma coisa um pouco mais complicada. Então é isso aí. O primeiro bloco sobre o Cruzeiro Atlético está terminando. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Democrata, sobre as polêmicas do ingresso e sobre o jogador novo chegando. Então não saia daí, com o Extracampo volta já.